eu sou o Caio e nesse vídeo nós vamos falar qual é a diferença entre front-end e back-end e também full stack. O que que isso significa? Essas são algumas dessas buzzwords, né, que são essas palavras, né, que são bastante usadas no TI. Se você está curioso para saber o que que é e qual é realmente a diferença, com exemplos, continue assistindo. Então, vamos falar sobre a diferença entre back-end e front-end. Se você está no mundo do TI, provavelmente você já deve ter ouvido esses dois termos. Mas afinal, o que que isso significa? Aqui eu coloquei duas definições, né, que podem ajudar a gente a entender, né? O primeiro seria o front-end, é o que você vê no site, né? Eu botei um UI e componentes visuais. Por exemplo, quando você entra no site do Google, você está vendo ali, né, a barra de pesquisa, você está vendo o logo do Google, e essa parte aí é a parte do front-end. Tá, e o que então é um back-end? O back-end seria um, um servidor que está ali por trás, né? Seria onde que a lógica mais pesada da aplicação tá. Hoje em dia, antes, né, a gente associava bastante o front-end com o HTML, o CSS e o JavaScript do seu navegador. E isso é verdade, assim, hoje ainda. Mas muita coisa é feita, né? Como nós avançamos bastante nessa questão de UI UX e da experiência do usuário. Então, o front-end é um componente, né, de uma aplicação bem mais complexo do que era há 20 anos atrás, né? Que já é bastante tempo, né? É, e o back-end é a parte onde que quando você está pensando numa aplicação, é aonde que vai ter uma conexão com o banco de dados, vai ser a parte onde que regras de negócio, que são as regras, né, que estão ligadas com o funcionamento da aplicação de acordo com o que que realmente faz, né, com o que um produto faz, ou o que que aquele software, né, está entregando. Então aqui eu fiz um esqueminha, né? É, o front-end, ele sempre conversa com o back-end, né? Quando eu boto essas setinhas, né? É, o front-end, ele requisita uma informação para o back-end e o back-end devolve. É bem aquela relação que eu comentei na aula sobre API, né? Então, né, se você perdeu, vai dar uma olhadinha aí no card. É, então, esse front-end, no geral, quando a gente está falando de aplicações, a gente está pensando em aplicações web, né? Mas esse front-end pode ser, por exemplo, um, no seu site, mais uma versão mobile, né? Ou pode ser uma aplicação, né, sua, que é o mobile, né? Que é para celular mesmo, né? E o back-end pode ser ou a lógica, né, da onde que você está pegando, ou pode muito bem também ser alguns serviços como o próprio Firebase. Quis trazer aqui alguns exemplos, né, de frameworks, mas são frameworks de desenvolvimento web, né? Nós temos o React, o Angular, o Angular, né? E o Vue são frameworks que ajudam para quem está desenvolvendo aplicações no front-end. E dois exemplos aqui, como o Express e o Nest.js, né? Que estão mais ligados ao back-end. Obviamente tem outros quando se trata do back-end, né, o back-end não necessariamente precisa ser em Node, né, ou em JavaScript, né, aspas. Então, você vai ter uma variedade bem maior de frameworks no back-end, né? E no geral, como o seu navegador quando a gente está falando de web, obviamente, né? Como o seu navegador ele sempre tem que rodar ou HTML, CSS e JavaScript, então acaba que realmente as frameworks que dominam o front-end é o React, o Angular e o Vue. Então, ok.
Só falta então falar um pouquinho sobre o último termo, né, que seria o que que é um full stack. Uma aplicação full stack seria essa aplicação que usa tanto um front quanto o back. É, é bem fácil a gente pensar, né? Por exemplo, quando você está pensando no Netflix, por exemplo, aquela parte onde que você está olhando ali as séries que você está querendo escolher, tem toda ali uma experiência, né, que foi pensada, né, em como mostrar aquelas recomendações para você. Aquilo ali que você está olhando e que você está interagindo ali é o front-end do Netflix. E a parte que quando você aperta e ele começa a te mostrar a série que você está assistindo, é, ele vai buscar lá no back-end, né, do Netflix para trazer, né? Como que realmente o Netflix traz essas informações acaba saindo um pouco do escopo, né? Mas seria realmente essa relação. É, um exemplo do Google também, né, que eu falei, por exemplo, quando você está ali olhando tudo, aquelas partes que você fez a sua pesquisa, mas a própria lógica de buscar a pesquisa, de saber quais são as páginas mais relevantes, isso provavelmente é feito no back-end ou no servidor do Google. E, ok, tá, mas então me fale algumas que são só back-end, né? Por exemplo, é, as APIs, né? Quando, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem a API do IBGE, né? Que a gente consegue pegar várias informações aí que são públicas. Isso é um exemplo, né? Que é, uma API pública é um exemplo de um back-end, né? Assim, que é uma aplicação só de back-end. Dependendo de como aquilo ali está disponibilizado, pode ser que exista um front-end ali, né? Mas o jeito que você interage com a API seria meio que uma conversa de back-end para back-end, né? Era isso, né? Era só realmente para falar um pouquinho, né, desses termos que são bastante usados, principalmente no mundo web. É, Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar a sua curtida se você gostou e de se inscrever. E te vejo no próximo. Até mais!